Bem, amados, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical nessa manhã. Nós estamos tratando a respeito da escatologia. Então, começamos a falar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, depois falamos em 2 Tessalonicenses, e agora estamos falando em Mateus. Mateus no capítulo 24. Na semana passada nós começamos a tratar dos primeiros 3 versículos de Mateus 24, quando nós delineamos ali toda aquela questão histórica da destruição do templo de Herodes, que é o segundo templo, né? E como estas coisas então foram acontecendo dentro da história e foram confirmando as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo. Também disse a vocês na semana passada que em Mateus 24 nós estamos lidando com várias perguntas. São pelo menos 3 perguntas que são desenvolvidas aqui no texto. Primeiro, quando é que o templo de Herodes, não é? Que estava sendo construído, uma obra arquitetônica imponente, quando é que ele seria destruído? Então Jesus está respondendo essa pergunta em Mateus 24. Também tem uma pergunta que se entrelaça a essa em Mateus 24, que é a respeito dos sinais da destruição deste templo. A terceira pergunta com a qual nós lidamos é por que o templo será destruído, todas elas relacionadas ao templo. Uma última pergunta, então, que Jesus também está trabalhando em Mateus 24 e que completa essa sequência de 3 ou de 4 perguntas, é qual seria o sinal da vinda dele em glória. E isso está entrelaçado em Mateus 24, então. Então, quando nós tratamos dessa questão da escatologia em Mateus 24, nós estamos lidando com isso. Eventos que vão anunciar a destruição do templo, o templo de Herodes, que é o segundo templo, e também atrelado a isso, os eventos que vão anunciar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo em glória. E isso está sendo tratado em Mateus 24, e às vezes um versículo relaciona a essa questão da destruição do templo, e o versículo seguinte já relaciona a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é preciso ter essa percepção aqui em Mateus 24 para identificar esta questão. Então, isso é uma palavra introdutória para nós. Segunda questão que nós precisamos pensar, então, é aquilo que eu divulguei para vocês aí nas mídias, não sei se vocês estão acompanhando aí. À medida que nós estudamos esses eventos escatológicos, existe algo que nós concluímos e que é inevitável. Você deve perceber isso e vai perceber isso aqui nessa aula de hoje também. Acontece sempre um avanço do mal no mundo. São acontecimentos que vão se desenvolvendo então, e eles vão ficando cada vez mais pesados até que chega o anticristo e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que eu dizer para você então. 2019 foi melhor que 2020. E 2020 será melhor do que 2021. E aí você olha para o que a gente está vivendo em 2020, você diz, nossa, pastor, 2021 vai ser pior. Por aquilo que a Escritura revela, sim, acontece um processo de degradação à medida que o tempo vai avançando para volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter estas coisas em mente à medida que nós vamos estudando Mateus 24, ok? Mateus 24, que nós vamos abordar hoje, vai dos versos 4 a 13, ou então podemos falar aí de 5 a 14, ou 4 a 13, ou 5 a 14. Nós vamos fazer ele englobar dos versos 3 a 15, que eu acredito que vai dar uma
uma liga melhor e vai explicar melhor algumas coisas. Dos versos 3 a 15, então. À medida que nós vamos lendo, quero que você perceba que haverá um aumento de falsos mestres. Haverá pessoas no mundo dizendo que são a encarnação de Cristo, dizendo que são o próprio Messias, se comportando como se fosse um Messias. Há uma apostasia da igreja, as mortes começam a aumentar, pestes começam a aumentar, não é que elas virão, elas começam a aumentar. Também as guerras, lutas localizadas e lutas globais também começam a evoluir. Então perceba na nossa leitura que o mal ele vai progredindo, não é? Até um ápice, ok? Mateus 24, então, dos versos 3 a 15, e diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, vão se trair, vão se odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que ficar firmes até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós vamos ficar com essa primeira parte e vamos deixar para o próximo domingo, então, tratar da questão da tribulação, que é algo que muitas pessoas falam também, ok? Então perceba que dos versos 3 a 15, nós temos uma intensificação do mal. Os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo estavam esperando um Messias muito parecido com aquilo que foi Moisés, principalmente no Evangelho segundo Mateus. Os discípulos e todo o povo judeu esperavam um libertador, alguém que, como Moisés, usasse da força para a libertação. Naquele caso, a libertação do povo do poderio egípcio, da opressão egípcia. Neste caso, agora no Novo Testamento, libertação do poderio e da opressão do Império Romano. Os discípulos, então, à medida que eles caminham com Jesus, eles vão reconhecendo que Jesus é este libertador, que Jesus é de fato o Messias. E quando Jesus diz que o templo, conforme nós estudamos no domingo passado, seria então destruído, os discípulos logo fazem uma ligação com aquilo que eles já têm interiorizado. Opa, deve estar para acontecer agora ou nos próximos momentos a destruição do templo e Jesus já vai se levantar então com muito poder. Mas Jesus vai mostrar que isso ainda não é assim, que isso não procede e vai corrigir então o pensamento deles,
vai explicar para eles quando o templo será destruído, né? A cidade então seria cercada, não é? Seria invadida, o templo seria destruído, conforme estudamos no domingo passado. E à medida que ele explica isso, eles também estão fazendo uma outra pergunta: qual é o sinal da sua vinda? E ele também vai tratar então dessa questão, mostrando que haverá uma intensificação do mal, ok? O centro daquilo que nós estamos estudando é as palavras de Jesus quando ele diz assim, ó: estas são o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Jesus utiliza uma mulher grávida, né, que está para dar à luz, e aquelas dores de contração que a mulher vai sentindo à medida que vai chegando o momento, o ápice dela então dar à luz. Quando vai chegando aquele exato momento dela dar à luz, então, as dores vão se intensificando até aquele momento. Até que então chega o momento da mulher dar à luz e acontece aquilo que Jesus chama de a grande tribulação. É o momento então que a mulher vai sentir mais dor, não é? O momento que a criança então vai vir à luz, aquele é a grande tribulação que Jesus desenha para nós aqui, tá? Existe então um ponto de subida no texto, e você precisa perceber isso. Sempre que nós tratamos dessas questões escatológicas, existe um ponto de ápice, existe um ponto de subida, e as coisas vão piorando até esse ápice, né? Há uma degradação moral, uma degradação do amor, há uma degradação religiosa, uma degradação política, há uma degradação na paz. Então estas coisas elas vão sempre avançando. O mundo não vai melhorando, ele vai piorando conforme o tempo vai avançando. Então, a figura aqui é de uma mulher grávida, então, que está para dar à luz, e Jesus vai mostrando então que quando a mulher está sentindo as contrações, está anunciando aquela chegada da criança, não é? O momento que nós estamos vivendo agora são estes momentos. É este o momento em que esta mulher está sentindo as contrações, em que as coisas estão avançando para um ápice, não é? Nós estamos depois da destruição do templo, no ano 70, e estamos antes da chegada do nosso mestre, né? E também a vinda do anticristo, né? E a chegada do mestre. Então nós estamos nesse meio aqui. A mulher então está com contrações, e a qualquer momento pode então surgir o anticristo e as coisas então culminarem rapidamente para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo rapidamente porque diz a Escritura que Deus vai também abreviar os tempos por causa dos eleitos, né? Então, essas coisas são os princípios, são aquilo que nós chamamos de o princípio das dores, né? Até a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas vão piorando então. Nos versos de 4 a 5, se você olhar aí na sua escritura, aproveite para fazer isso aí com a sua família, versos 4 e 5, versos 11 e os versos de 23 até o verso de número 26. Começa a tratar de falsos cristos, falsos mestres. Então os discípulos estão perguntando para nosso Senhor, olha, quais são os sinais da sua vinda? Jesus está dizendo, olha, vão se intensificar o surgimento de falsos mestres. Vai se intensificar o surgimento de falsos messias. Entre estes, o poder diabólico será tamanho que eles vão fazer obras tais que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eles vão obrar
prodígios. Eles vão obrar milagres. Eles vão, segundo Mateus, lá no comecinho, Mateus 5, 6, 7, eles vão até protagonizar milagres e expulsão de demônios. Eles falam em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles representam também entidades religiosas. A religião vai se degradando e vai surgindo novas religiões que falam em nome do nosso Senhor. Então vai se intensificando o surgimento de falsos mestres, né? Também religiões que falam de Jesus vão sendo criadas e as pessoas vão aderindo a estas religiões, elas vão gostando destes falsos mestres. A maioria deles tem uma boa prédica, falam bem, se comportam bem. Agora, aquilo que ensinam é a mentira, né? Pessoas que afirmam ser o Cristo encarnado também vai se intensificando. Pessoas que se comportam como se fossem Messias, por mais que não digam ser o Messias, mas se comportam como se fossem um verdadeiro Messias. Para você ter uma ideia, do século XIX, tá bom? Do 19 para cá, ok? Houveram abertamente e mundialmente mais de 30 pessoas que se autoproclamaram ser a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Só do século XIX para cá. Não estou contando nem 18, 17, nem daí para trás. Só do 19 para cá. Mais de 30 pessoas que se declararam mundialmente ser a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, para você ter uma ideia. Então isso vai se intensificando. Pessoas se dizendo ser o Cristo, ou pessoas se comportando como Messias, religiões que falam em nome de Jesus, mas que negam as verdades doutrinárias básicas ensinadas pelos apóstolos, falsos mestres aos montes. Isso é uma intensificação para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu separei aqui alguns textos e nós não vamos ler todos, mas eu gostaria de passar para você esses textos para você poder dar uma lida depois com a sua família. 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3. 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Eu gostaria de ler com você pelo menos o 2 Pedro, capítulo 2, versos de 1 a 3, se você puder abrir lá comigo, que fala dessa intensificação destes falsos mestres. 2 Pedro 2, 1 a 3. E diz assim: assim como surgiram falsos profetas, falsos pregadores, falsos mestres no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que nos resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, ganância, eles explorarão vocês com palavras fictícias, farão de vocês negócio, né? Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Então, só para você ter uma ideia de como os apóstolos tratam estas heresias,
estes falsos mestres, existe uma dureza. Às vezes nós tratamos tais homens com dureza, com força, com firmeza, e as pessoas do nosso tempo, elas ficam espantadas. Nossa, pastor, o senhor não deveria falar assim. Mas os apóstolos falam assim. Se você ler Judas, então, o irmão do Senhor e irmão de Tiago, você vai perceber que as palavras são duríssimas. Estes homens, estes falsos mestres, eles são tratados como filho do diabo. Não é a palavra assim mais tranquila que eles usam para estes homens? É filho de Belial, é filhos do diabo, é filhos do inferno, né? Porque eles vão mentindo a respeito das verdades sobre Deus, vão destruindo as almas aos montes, aos milhares e aos milhões, então. Há uma intensificação, então, destes falsos mestres. E a falta de conhecimento, então, da Sagrada Escritura faz com que as pessoas venham a aderir a estes movimentos. Isso é aquilo que nós chamamos também de operação do erro. Como as pessoas não dão crédito à verdade, elas tendem a se ligar, a se conectar à mentira. Se a pessoa fala bem, se comporta bem, se tem uma boa prédica, se veste bem, não é? Então as pessoas vão se ligando, vão se conectando a esse tipo de coisa. E à medida então que o falso mestre está condenado, aqueles que estão seguindo o falso mestre igualmente são condenadas. Por quê? Porque creem na mentira, não é? Então há um avanço, há um progresso, há um crescimento de falsos mestres e de pessoas se ligando então a estes falsos mestres. Naquele momento que Jesus fala a esse respeito, ele era rejeitado, ele era perseguido, né, até que culminaria isso na sua morte, não é mesmo? Jesus tinha poucos seguidores naquele momento em que ele está falando a este respeito, não é? Não, o número não vai passar de 200 a 300, não. Um número menor do que isso, com certeza. E quando Jesus diz que vão surgir, então, pessoas pregando em nome dele, pessoas se passando por ele, pessoas se comportando como ele, religiões pregando em seu nome, parece alguma coisa impensada para aqueles dias. Alguma coisa que só pode ser absorvida pela fé. Como se os discípulos então olhassem ao redor e vissem um número de 100, 200, 300 pessoas, dissessem: Senhor, como assim? Vai ser uma coisa mundial pregando em teu nome, se comportando como você? Como assim? Então é algo que Jesus vai ensinando e que precisa ser apreendido pela fé. Não é? Pense sobre isso. Dos versos de 6 a 7, então, nosso Senhor Jesus Cristo vai tratando a respeito de conflitos locais e conflitos também mundiais. São reinos que vão entrando então em guerra. E naquele dia também, em que Jesus pronunciava essas palavras, parece ser alguma coisa também impensada para os discípulos, porque Roma dominava uma grande extensão do mundo. E havia então estabelecido aquilo que nós chamamos de Pax Romana. Significa dizer que os soldados romanos, eles garantiam o tráfego, né, pelas ruas, livres de assaltantes e de assassinos. Então os guerreiros romanos, né, os soldados romanos, eles faziam este cuidado e garantiam o tráfego de pessoas e o tráfego de mercadorias naquele dia pelas ruas e também garantiam isso pelo mar. Eles haviam estabelecido então um controle contra o mal. E quando nosso Senhor Jesus Cristo então diz que
vai se levantar reino contra reino, nação contra nação, vai haver guerras, naquele momento é algo complicado também por conta desta paz que Roma havia estabelecido por meio da força, não é? Por meio da espada, então. Aquele é um tempo de relativa paz. Existem pequenos focos, sim, de levantes contra o Estado, não é? Mas são pequenos focos e que são, então, cobertos pelo poderio e pela força e truculência romana, não é? Quando nós começamos a olhar, então, para as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa, então, a dizer que os conflitos mundiais e locais vão apontando, são trombetas que estão sendo tocadas, anunciando a sua vinda. Nós então precisamos olhar para a história e ver como está o progresso então dessas guerras e como estão essas coisas no decorrer da história do mundo, né? Quando nós dizemos, olha, nós estamos caminhando para uma terceira guerra mundial, não é assim algo errado de se dizer. Agora, quando nós olhamos para as guerras que nós já tivemos até aqui, parece que as duas grandes guerras mundiais, elas acabam suplantando ou elas acabam fazendo esquecer as guerras locais. E pasme você que algumas guerras locais tiveram tantas mortes como uma guerra mundial, não é? Só não é vista num âmbito mundial, num âmbito geral, ou não é conhecida, mas existem tantas mortes quanto. E eu quero listar aqui para você algumas dessas guerras. Eu separei aqui pelo menos 12 guerras das mais sangrentas que nós tivemos. Desde nosso Senhor Jesus Cristo até hoje, eu queria que você ouvisse um pouquinho a respeito delas, tá? São 12 guerras. Uma que é chamada de Guerra dos 30 Anos, aconteceu entre o Império Romano, na Ásia, na Europa, em 1618, e o número de mortes chegou a 11 milhões e 500 mil. 11 milhões e 500 mil. Não é uma guerra mundial, mas perceba o número de mortes. 11 milhões de mortes. Guerras napoleônicas, do famoso Napoleão, conquistou uma grande faixa de terra na Europa, ilhas do Pacífico, Atlântico e Índico, nos anos de 1800 a 1815. As mortes chegaram a 6 milhões e 500 mil mortos. Aí chegamos então à Segunda Guerra do Congo, que aconteceu na África em 1998. Ela alcançou 5 milhões e 400 mil mortos. Guerra Civil Russa, em 1917, alcançou 9 milhões de mortos. Revolta de Dungan, na China. E aí nessa pesquisa, sabe o que eu descobri? Que só na China, nessas guerras, o número de mortos ultrapassou os mortos das duas guerras mundiais. A China, como você bem sabe, é um país extremamente populoso. No Brasil, hoje, nós temos mais ou menos 200 milhões de brasileiros. 200 mil. Os Estados Unidos, um pouquinho mais, 350 milhões de brasileiros, americanos. A China tem 1 bilhão e alguns milhões de habitantes. É pegar a população brasileira e multiplicá-la por 6. Então você vai ter uma ideia. E eu quero que você preste atenção nas guerras da China. Quantos milhões de pessoas morreram? E eu fiz as contas matemáticas ontem de madrugada.
A revolta de Dunga, na China, que aconteceu em 1862, matou 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas. As investidas de Tamarleão, na China, em 1369, matou 20 milhões de pessoas. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Em 1914 até 1918, 4 anos dura essa guerra, e mata 65 milhões de pessoas. 65 milhões de pessoas. Rebelião de Taiping, na China, de novo, em 1815, matou 60 milhões de pessoas. Quase a mesma quantidade de uma guerra mundial morreu na China. Disputa entre dinastias, Ming e Qing, também na China, em 1616, morreu 25 milhões de pessoas. Investidas mongóis na Ásia e na Europa, em 1217, matou 60 milhões de pessoas. Uma guerra mundial aqui de novo. De novo uma guerra na China, chamada de Rebelião de Luzbuan. Em 755, matou 36 milhões de pessoas. Rebelião de Luchuan. Matou 36 milhões de pessoas. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, matou 72 milhões de pessoas. Total de mortos só pelas guerras são quase 400 milhões de pessoas. Só pelas guerras mundiais e locais. Na China, as guerras que aconteceram na China somam 133 milhões. 133 milhões na China, não é? Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai mostrando que as guerras também são trombetas que vão sendo tocadas e que vão anunciando a sua vinda. Algumas destas guerras que aconteceram aqui são guerras que têm um fundo religioso. Por exemplo, uma das guerras que aconteceu na China é por uma pessoa que se auto-intitulou irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Dei uma pesquisada depois a respeito disso. Uma das guerras que acontece na China é alguém que se auto-intitula irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas vão se intensificando, esses conflitos bélicos vão se intensificando e vão culminar então na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acredito firmemente que nós estamos caminhando aí para uma terceira guerra mundial, mas ela talvez não seja como nós estamos acostumados, com mísseis de um lado para o outro. Acredito que será uma outra forma de guerra, utilizando aí biotecnologia, não é? e robô. Eu acredito muito que seja isso, inteligência artificial. Deve estar indo nesse caminho aí. Versículo 8 do nosso texto mostra a natureza em turbulência. Terremoto, fome, peste, mar em fúria e pessoas morrendo aos milhões, aos milhares, através desta natureza em turbulência. Então, eu selecionei aqui alguns fatos que aconteceram na natureza. Um dos primeiros, que aí por ser muito antigo não se tem exato o número de mortos, eu fiz essa pesquisa também, aconteceu no ano 79 depois de Cristo. É a erupção do vulcão chamado Vesúvio em Pompeia. Por ser então muito antigo, o número de mortos não é preciso, mas houve muita fumaça, muita cinza por essa erupção, e estima-se que milhares de pessoas morreram então. Como é muito antigo, o número não é exato. Terremoto em São Francisco em 1906.
matou 3.000 pessoas e deixou 225.000 pessoas desabrigadas. Inundação do Rio Amarelo, na China, em 1931. Esse Rio Amarelo é chamado de Rio Amarelo por causa das suas impurezas. Quando ele inunda, então, e atinge as pessoas, ele mata 4 milhões de pessoas. 4 milhões de pessoas morreram, então, de mortos. Ciclone de Bola, na Índia, em 1970. É o ciclone mais mortal da história. Matou 500.000 pessoas. 500.000 de pessoas morreram. Terremoto e tsunami no Oceano Índico, de 9 pontos na escala Richter, em 2004. Próximo à costa da Indonésia. Matou 223.000 pessoas. Furacão Katrina, nos Estados Unidos, em 2005, 1.800 mortos. Terremoto no Haiti, esse nós lembramos, né, em 2010, de 7 pontos, 200.000 mortes nesse terremoto do Haiti e 500.000 pessoas desabrigadas. Terremoto e tsunami no Japão, esse nós lembramos, foi possível acompanhar pela tela da TV em 2011, ondas de 4 metros de altura. 18.500 pessoas morreram, muita gente. Todas essas coisas, então, vão anunciando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e vão se intensificando até um ápice. Até o momento em que vai surgir um anticristo, um governo mundial, e então o nosso Senhor Jesus Cristo vai aparecer. Isso pode acontecer de um dia para o outro, de uma semana para outra. Isso pode acontecer de forma muito rápida, né? Assim como a perseguição ela estoura de uma forma rápida, estes acontecimentos também podem ser de uma hora para outra, de um dia para o outro. Por isso devemos ficar apercebidos. Todas estas coisas são iniciais, são princípios, são começo, não é o fim. Não é também a primeira fase, é um desdobramento, né? O mundo não vai acabar por guerras, ok? Não vai haver extinção humana através da guerra, através de armas biológicas, através das dores de parto, da própria natureza. Vai surgir muitos tsunamis ainda, muitos terremotos, muitos vulcões, muitos efeitos catastróficos na natureza. Vai matar muita gente, sim, vai, e isso vai se intensificando, mas não, isso não significa dizer que a raça humana será extinta por elas, ok? Todas estas coisas, então, vão anunciando a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Versos de 9 a 11 tratam da perseguição dos cristãos. Jesus fala disso. À medida que o tempo vai avançando, os cristãos vão sendo perseguidos, então. Jesus está com um pequeno grupo, menos de 300 pessoas, né? Um grupo pequeno. E se você começa a observar já na Escritura, depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, essa perseguição ela já começa a acontecer. Atos 8:1 e Atos 11:19 nos mostra essas perseguições. Estevão, Tiago, também Apocalipse vai nos mostrando essa perseguição. Ela já vai acontecendo logo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor já foi perseguido antes, não é, da sua morte. Então os cristãos, eles serão perseguidos e muito perseguidos durante o correr da história humana, ok? Tanto cristãos quanto judeus, nós podemos dizer que é o povo mais perseguido da história humana. É judeus e cristãos. Nisso nós devemos reconhecer. O judeu é um povo extremamente odiado ao redor do mundo.
Você pode fazer as suas pesquisas históricas e você vai comprovar isso, né? Os judeus eles foram perseguidos em muitos momentos na história, tanto que precisaram deixar a sua terra e fugir para outros países para não morrer, né? Nós vemos o ápice disso com Hitler, né? Quando morrem 6 milhões de judeus, né? Mas existem outros focos de perseguição contra judeus que mataram milhares de judeus. Dentro dessa perspectiva, os cristãos também são o povo mais odiado desse mundo. Há muitas perseguições contra os cristãos. E eu gostaria de dizer aqui para você algumas delas. Durante 300 anos no Império Romano, os cristãos foram perseguidos e milhares morreram, né? Ao ponto de um dos pais da igreja, Tertuliano, dizer duas coisas. Primeiro, que o sangue dos cristãos era semente, à medida que as feras então devoravam os cristãos e o seu sangue caía no chão, então outras pessoas, dezenas e milhares de pessoas iam se convertendo, né? Você olha para a morte de um Estevão e tem o surgimento de um Paulo. Então, na história da igreja, você vai percebendo isso. À medida que os cristãos vão morrendo, vai surgindo milhares e dezenas de cristãos no lugar. Tertuliano, observando isso, disse: o sangue dos crentes, dos cristãos, é semente, é uma sementeira. Outra coisa que Tertuliano escreveu, muito interessante, olha só, ele diz assim: se o rio Tigre chega às paredes, se o rio Nilo não cobre os campos, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se existe fome, se existe praga, o brado rápido é: os cristãos aos leões. Ou seja, os cristãos são culpados por tudo. É isso que Tertuliano está dizendo na sua época. Milhares de cristãos mortos, lançados às feras, empalados, queimados, mortos das maneiras mais terríveis que você possa imaginar. No ano 303 d.C., o imperador romano Diocleciano ordenou a destruição de todas as igrejas. Essa é a perseguição mais severa que os cristãos vão sofrer, e Diocleciano entendia que os cristãos ofereciam risco para a unidade do império. Muitos desses imperadores se levantam como deuses e os cristãos então são colocados para adorá-los como Deus. Como o cristão então tem um outro Deus, um outro Senhor, se ele fizer isso, ele incorre em apostasia. Então ele não faz, ele se abstém. À medida que ele se abstém, é se levantar então contra a unidade do império, precisa ser morto então. Do ano 500 ao ano 1500, dois grandes inimigos perigosíssimos dos cristãos. Depois você pesquisa lá. São os bárbaros e os islâmicos. A igreja no norte da África e no Oriente Médio, destruída. Tem uma pesquisa de uma ONG chamada Open Doors, divulgada no Correio Brasiliense. Isso aqui é muito interessante, é coisa que a gente não vê na mídia. Você não vai ver isso aqui na Globo, em outros canais, não vai passar isso aqui. E olha só que coisa interessante. Em 2019, houve a divulgação de uma pesquisa que 250 milhões de cristãos foram perseguidos e mortos só em 2019. 250 milhões de pessoas. Já pensou nesse número? É muita gente. Aqueles que não foram mortos, mas foram perseguidos, perdem familiares, têm o confisco dos seus bens, são expulsos das suas casas e assim por diante. Nigéria é onde acontece o pico, né? O maior desafio
da evangelização no mundo é uma janela que nós chamamos de 10-40. São países que nós chamamos de impenetráveis para o cristianismo. Óbvio que hoje, pelo avanço da internet, das mídias sociais, o evangelho tem chego nessas janelas 10-40 com certeza, né? Mas você percebe que as palavras de Jesus elas vão se cumprindo. Perseguição de cristãos. Se você parar para observar hoje no Brasil, há uma perseguição ainda que velada contra os cristãos. Se você nunca percebeu, perceba. Quando alguma coisa acontece, alguma coisa muito ruim acontece, os jornais dizem assim: diácono da igreja tal, presbítero da igreja tal, pastor da igreja Y. Dá para observar? Ou quando acontece alguma coisa errada na política, né? Fulano, ministro de tal, roubou tanto e é diácono da igreja tal. Uma perseguição psicológica, uma perseguição ideológica, ela está estabelecida. Hoje, se você, em muitos lugares, diz que você é um evangélico, como é que as pessoas olham para você? Como é que elas veem você? Como é que elas tratam você? Você acha que elas te tratam da mesma maneira? Não. É sempre um ar de desconfiança. Sempre um ar de um pé atrás. Perceba para você ver. Jesus também diz, verso 10, a respeito de uma divisão que aconteceria, uma divisão familiar. E aí nós já vamos partindo então para a nossa conclusão, mais 10 minutinhos aí, tá bom? Uma divisão familiar. Filho se levantando contra o pai se levantando contra o filho por causa da fé, ok? Por causa da fé. Então, aqueles que amam Jesus serão mortos dentro das suas próprias casas. As pessoas movidas por mágoa, movidas por ciúme, isso você pode depois ler, não só em Mateus 24, mas também em Marcos 13, depois em Lucas também, que você vai ver isso. Pessoas movidas por ciúme, movidas por mágoa, se levantam contra os seus familiares então e os matam, não é? Nós temos visto muito isso. Famílias que são tradicionalmente religiosas, católicos tradicionalmente religiosos, budistas tradicionalmente religiosos, muçulmanos tradicionais, quando alguém da família se converte, acontecem duas coisas: expulsão da família, não é? A família passa a olhar com outros olhos, isso é uma forma de perseguição velada e que você não consegue numerar isso, não dá para pesquisar isso, não tem como aparecer isso nas pesquisas, né? Ou eles são afastados, abandonados, declarados como mortos pela família, você deve conhecer alguém assim, ou então a família dá cabo, a família mata. Principalmente se for em lugares como o Oriente, por exemplo. No Oriente, em alguns locais, é morte certa, né? O filho é morto, a esposa é morta, a filha é morta, o pai é morto, a esposa é morta. É assim que é tratado quando a conversão, então, acontece. É um ódio generalizado, então, contra os cristãos por causa de Jesus. A perseguição e o ódio revelam o trigo. É aquilo que vai mostrando o trigo. Não seria muito ruim se no Brasil nós tivéssemos uma perseguição um pouquinho mais acentuada. Ela revelaria os verdadeiros cristãos. Hoje nós temos visto muitas pessoas na mídia se dizendo cristãos, pessoas, atores, né, atrizes, cantoras, pessoas que se dizem evangélicos, pessoas que se dizem cristãos, mas a vida não testemunha a respeito, não é? Dão um mau testemunho, são sensuais, as palavras não foram tratadas, os pensamentos não foram tratados,
não existe santidade de vida. Então, em muitos você percebe que é o joio. E a tribulação, a perseguição, faria com que estas coisas fossem colocadas no seu devido lugar. Não seria nada ruim se uma perseguição um pouquinho mais acentuada se levantasse no Brasil. Alguns pastores concordam comigo que não seria ruim, não. Ia fazer com que o trigo aparecesse de forma mais exuberante, ia brilhar mais, né? Versos 12, Jesus trata do esfriamento do amor e da apostasia. E isso vai se acentuando à medida que o tempo vai passando. 2 Pedro 3, de 1 a 14, o apóstolo Pedro fala sobre isso. Também em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, nós tratamos sobre isso lá na primeira aula de escatologia a respeito dessa apostasia, que é um termo militar, né? Surge entre os militares, e é como se um soldado raso desse as costas para o seu comandante, né? E fosse numa direção contrária. Então, essa palavra é aplicada depois para os crentes, né? E é como se nós dessemos então as costas para a fé cristã e seguíssemos numa direção oposta aos princípios que nos são ensinados. Jesus fala no versículo 12 de Mateus 24 dessa apostasia, desse esfriamento do amor cristão, do amor por Deus, né? Jesus anuncia estas coisas e diz que este é um alerta, não é o fim, é um alerta. Surgimento de pestes, guerras, perseguição contra os cristãos, a natureza se enfurecendo contra o homem. Todas estas coisas são o início do fim, são trombetas tocando, anunciando o fim, anunciando a consumação de todas as coisas. Então, é o mesmo que dizer que a nossa cabeça está a prêmio. No mais simples, a minha e a sua cabeça, se você é cristão, ela está a prêmio todos os dias, ok? Podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos, não estamos abandonados à própria sorte. Jesus nos garante, em Marcos 13, no meio desse estado de coisas, que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, até a consumação de todas as coisas. Versículo 14 nos mostra que a mensagem do Evangelho seria anunciada a todo mundo antes do fim. A mensagem do Evangelho, a pregação, o nome de Cristo, a salvação, creio que será anunciado a todos os povos no mundo, né? Em todos os países será anunciado, chegar-se ao conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, sim, e então virá o fim. Nós temos aí uma menção também sobre isso. Falei, né? No verso 14, a mensagem corre o mundo. Nós sabemos que a Bíblia é o livro mais vendido de todo mundo. Nós temos na internet mensagens cristãs correndo, os smartphones, pessoas que estão na China, na Ásia, na Europa, recebem mensagens, recebem devocionais, recebem textos bíblicos. Enfim, as pessoas estão chegando ao conhecimento da fé cristã, ao conhecimento das pregações que são transmitidas pelos meios de comunicação eletrônicos, né? O advento da internet, ela vai rompendo essas barreiras de língua, né? E vai avançando então, né? Milhares de missionários também estão espalhados ao redor do mundo, anunciando o Evangelho, anunciando o nome de Cristo. Missionários na China, missionários na Europa, missionários na Ásia, missionários em lugares difíceis, estão anunciando a fé. E o Evangelho do Reino está, sim, correndo o mundo, né? Nós podemos ter uma ideia
de como o evangelho funciona quando nós olhamos para o caso do eunuco e de Filipe, descrito em Atos. O eunuco está com a escritura nas mãos, lendo o profeta Isaías, não é? Mas ele não tem uma compreensão mais profunda de quem o profeta Isaías está falando. Filipe, então, impelido pelo Espírito Santo, vai ao encontro do eunuco e lhe ensina a fé cristã. Ensina ele a respeito de Jesus. Num determinado momento, os dois descem, o eunuco é batizado, Filipe volta para casa e o eunuco vai para a casa dele, na Etiópia, na África. E aí está a questão. Um cristão voltou para sua casa e com certeza começou a ensinar na sua casa para os seus a respeito de Cristo, o Messias e da palavra de Deus. Então, para nós termos uma ideia de como essas coisas acontecem, de como Deus age, né? Quando acontece a conversão de algumas pessoas extremamente difíceis, Deus começa a usar essa pessoa para anunciar o Evangelho. Então, é difícil ter essa pesquisa em mãos com precisão também. A mensagem de Jesus é: persevera. É um chamado à perseverança. À medida que nós vamos reconhecendo os tempos do fim, é como se Jesus estivesse dizendo para nós: olha, a minha palavra está se cumprindo. Quanto a você, fique alerta, fique atento, fique esperançoso em relação à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que você sabe que as coisas vão se deteriorando, vão se degradando e vão avançando, então, em maldade, aonde você vai encontrar esperança? O que é que vai fazer você perseverar? É o entendimento de que estas coisas dão cumprimento à palavra do Senhor e que Ele voltará para buscar a mim e a você. É daí que surge a nossa esperança no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. É olhar e saber que essas trombetas estão sendo tocadas e que estão anunciando o descortinar da história para a entrada do grande rei, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que Deus possa manter você firme, a sua família firme, ajudar você a reconhecer estes falsos mestres que estão se levantando aos montes no meio da cristandade. É teologia da prosperidade, é teologia do coaching, é teologia disso, é teologia daquilo. São tantas coisas que vão enganando as pessoas e as pessoas vão comprando estas coisas. A minha oração é que você possa ficar firme, né? Sabendo de antemão que nosso Senhor Jesus Cristo já havia alertado sobre estas coisas e sabendo que o próprio diabo se transfigura em anjo de luz para enganar, se possível fora, até os escolhidos de Deus. Que Deus, a partir dessas palavras, possa colocar esperança e paz no seu coração, para que você aguarde o grande dia. Termino aqui dando o meu feliz Dia das Mães para as nossas mamães que estão assistindo ou que vão nos assistir, não é? Mande aí um abraço, um beijo para sua mamãe e que Deus aguarde com saúde e lhe dê muitos anos de vida. E eu convido você a orar comigo nesse momento, encerrarmos. Domingo que vem nós continuamos a próxima parte dessa questão da escatologia. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo estudo da tua palavra, Pai, que nos dá esperança, Deus, quando nos mostra que todas as coisas estão correndo, ó Pai, bem para o fim e para a consumação de todas as coisas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade, ó Pai, que elas estão se deteriorando, que estão se degradando, mas a nossa esperança, ó Deus, não vem das coisas que nos cercam, ó Pai. A nossa paz, a nossa alegria não vem das coisas passageiras, momentâneas que estão à nossa volta, mas nós olhamos, ó Deus, para a nossa casa celestial, cujo artífice e construtor não é homem, é o Senhor, ó Deus.
Por isso nós te louvamos, nós bendizemos ao teu nome e nós dizemos em alto e bom som: Maranata. Vem, Senhor Jesus. No nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos a Ti. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Mande um abraço lá para as mamães, né? Tire esse dia, que é o dia do Senhor, para santificá-lo, para meditar na palavra do Senhor, para cantar ao Senhor, para estudar na palavra, para participar de cultos, até aquele grande dia em que nosso Senhor Jesus Cristo virá para nos buscar. Que Deus te abençoe.